Buenas, bem-vindo, meu filho, ao podcast Dobrando Seus Lucros. Aqui é o Max Pena. E aqui é Camila Furtado. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo aqui semanal. Exatamente, então nós tivemos alguns episódios de podcasts anteriormente, né? Aí, vários. 20 e tantos, 30 e tantos, sei lá quantos episódios de podcast a gente teve. Se vários. Você ainda não viu, não ouviu, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, no Facebook, sei lá onde é que você está vendo esse vídeo, procura lá se você quiser ouvir os podcasts nas plataformas de podcast, tanto lá no Deezer, Spotify, no Apple Podcast. A gente tem lá esse podcast antigo que era o hashtag Movimento LP, certo? Exatamente. Que continua sendo a nossa hashtag, sim. Beleza? Mas agora a gente tá com esse outro podcast aqui com outro nome, beleza? Camila, qual que é o tema do nosso podcast de hoje? Nosso tema de hoje é super polêmico, né, Max? Polêmica! E a gente escolheu esse tema porque é uma anotações pergunta que muitas pessoas fazem, é uma dúvida que muitos proprietários de farmácia têm, que pessoas que querem montar uma farmácia têm. Max, afinal, farmácia é um bom negócio? Farmácia é um bom negócio. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui hoje e vamos trazer o nosso ponto de vista em relação a isso, se farmácia é um bom negócio ou não é um bom negócio. Lembrando que a gente tem um método de gravar o podcast aqui que é válido a gente comentar, que nós não comentamos antes sobre o assunto, certo? Exato. A gente bota um tema, então eu não sei o que a Camila vai falar, ela também não sabe o que eu vou falar, para que fique o mais natural, né, e original aqui possível essa discussão e a gente tenha conforto em conversar e discutir como se nós estivéssemos numa mesa de bar. Agora não pode ir na mesa de bar por causa do coronavírus. Nós estamos gravando isso aqui em quarentena, tá? Só pra constar, né, a data da gravação. E eu acho que pra ficar também uma coisa mais descontraída, né, gente? Porque é uma conversa mesmo, é um bate-papo, até pra fazer com que vocês aí que estão do outro lado ou assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast sinta-se parte disso, né? Porque tudo que a gente traz, que a gente já conversou em outros episódios, que a gente vai começar a conversar daqui pra frente, é a nossa realidade, né? É o que a gente já viveu, são as nossas experiências, tudo dentro do que a gente conhece para poder trazer aqui para vocês e do nosso conhecimento na área da farmácia aí, de tantos anos, convivendo com tantos empresários do ramo farmacêutico. Então é uma coisa bem descontraída, não temos muito protocolo, não temos muita frescura aqui não. É uma coisa bem relax mesmo, e eu e o Max a gente gosta muito de argumentar. Então você vai perceber que algumas vezes eu faço algumas perguntas mais provocativas para ele e vice-versa, porque é importante fazer com que a gente consiga ao máximo extrair um da cabeça do outro, a essência do tema que a gente traz aqui, para que você leve isso para tua vida, para os teus negócios aí na farmácia e consiga aplicar, entender, aprender alguma coisa com isso e que te ajude, né? O propósito principal de tudo que a gente faz, em todos os nossos projetos, em todas as nossas empresas, é ajudar as pessoas de alguma maneira, positivamente, né? O impacto gerar sempre um impacto positivo nas pessoas. E se não for para gerar impacto nenhum, a gente nem perderia o nosso tempo em fazer, em estudar, em estar aqui, em trazer informação, em organizar um conteúdo para poder falar de maneira estruturada, para que não fique nada aí jogado aleatoriamente ou coisas que a gente inventa da nossa cabeça. Não é isso, é sempre tudo feito de maneira pensada, com o propósito de ajudar, de impactar positivamente a sua vida que tá aí do outro lado, ou ouvindo ou assistindo. Show! Então vamos pro tema de hoje. Farmácia é um bom negócio ou não? Então pra gente começar essa discussão de hoje, eu trouxe alguns números aqui. Bora lá. Que eu acabei de coletar em dados oficiais. Então um deles é da Anvisa e o outro é do CFF, do Conselho Federal de Farmácia. Eu vou começar pelo dado do CFF, tá? Beleza. Então o dado mais atualizado que tem do CFF é de 2018 e ele diz lá que a gente tem registradas no Brasil, legalmente, né? A gente tem aí... Aliás, farmácia não é um ramo que tem muita ilegalidade, pelo que a gente percebe, né? Porque a fiscalização ela é bem forte em cima disso, né? E o desafio de comprar, né? Também.
É tudo muito linkado, uma documentação na outra. Isso? Mas existe. Eu tenho certeza que existe. Aquele remedinho por baixo do pano. Lógico que tem, claro que tem. Todo mercado tem isso. Deve ter muito. Eu conheço pessoalmente nenhuma, mas com certeza tem uma parte que está ilegal, mas tenho certeza que não é a maioria. Bom, então vamos lá. Em dados de 2018 do CFF, nós temos registradas no Brasil 87.794 farmácias, tá? Eu não trouxe o dado do número de farmacêuticos, mas é em torno de 200 e tantos mil farmacêuticos. Dessas... Isso tá até 2018, Até 2018, dados de 2018. Dessas 87.794 farmácias, a gente tem 8.373 farmácias de manipulação, ou que tem o registro de manipulação, né? E 79.421 farmácias com drogaria. Obviamente que nessas farmácias, esse número de farmácias de manipulação pode ter algumas que tem drogaria junto e vice-versa, né? A recíproca é verdadeira, eu só trouxe o número separado para poder olhar. Então a gente tem aí 10% do mercado de farmácias e drogarias como farmácia de manipulação, ou que tem algum tipo de manipulação, e o restante é só a drogaria e dispensação de medicamento industrializado ali, serviços farmacêuticos, como a gente sabe que pode ser. Um outro dado interessante da gente olhar, antes de responder a pergunta se farmácia é um bom negócio ou não, é os dados financeiros do mercado. É muito legal isso, aliás, no site da Anvisa, se você colocar no Google ali vai aparecer, você consegue pegar um faturamento farmacêutico, né? Eu esqueci o nome do... Eu vou até olhar aqui porque tá aqui na minha tela. Eu vou pegar certinho o nome do documento para falar para vocês. É o Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico. O último que eu encontrei foi de 2017. Eu não sei se tem algo mais novo, se tiver, depois vocês coloquem nos comentários do vídeo aqui pra gente o link aí que a gente vai olhar esses dados mais novos. O último que eu encontrei foi de 2017. O faturamento do mercado farmacêutico brasileiro em 2017. Qual será? Qual será? Faturamento do mercado farmacêutico em 2017. 69 bilhões com bilhões 487.152.384 reais. É o que está aqui registrado. Desse montante aqui a gente tem distribuidora, tem fabricante, tem toda a cadeia de insumos farmacêuticos, né? Na verdade, toda a cadeia do mercado farmacêutico aqui inserida. Desse montante, 18% corresponde ao comércio em farmácias e drogarias, né? Então, que isso equivale a 12.884.889.854. Então a gente pode dizer aí que o mercado de farmácia, não o mercado farmacêutico, ele movimentou em 2017 de faturamento 12 bilhões de reais. E aí, com esses números, farmácia é um bom negócio ou não é um bom negócio? Não responda ainda, não responda. Não responda ainda. Gente, essa resposta vai vir para quem ficar até o final do podcast, que vai ter que ouvir até o final. Vamos debater. Vamos debater. Não, tô brincando. Camila, dentro desses 12 bilhões de tamanho, o que você tem a dizer? Você conhecia esses números nesse detalhe? Não. De verdade? Não conhecia. Nesse detalhe, não. O que eu conhecia, os primeiros dados que você passou, eu conhecia. Que era do número do total de farmácias registradas. Esse e 87 mil aqui. Isso, e a proporção entre farmácias e drogarias. Esse número eu tinha conhecimento. Agora, esse número que o Max passou agora, da representatividade em faturamento, literalmente, né, em dinheiro, quanto o mercado movimentou de dinheiro, eu não tinha essa clareza, eu fiquei sabendo agora, exatamente aqui nesse momento, junto com vocês. O que você conclui com isso? Não relacionado se farmácia é um bom negócio não, mas com essa visão desses números agora. Né? Você falou que não tinha ideia dessa grandeza, eu também não, confesso. Eu sabia que era um mercado grande, mas eu não imaginava quão grande era isso. Com esses números em mente, o que você tem a dizer a respeito? Primeira coisa que eu tenho que dizer a respeito é que os números acabaram de mostrar o mercado bilionário, porque ele já se provou dessa maneira, ele já tem esse faturamento, ou seja, acredito eu, né, aqui na minha experiência de alguns anos no mercado farmacêutico, que
é um bom mercado, que é um mercado lucrativo, que é um mercado considerado um item de necessidade básica para a população mundial. Então, no meu conceito, avaliando os números, nós, quando falamos do mercado farmacêutico, especificamente do varejo farmacêutico, aonde estão farmácias e drogarias, que representam a conexão final com o cliente, né? Porque de que forma que esses produtos e esses medicamentos chegam na casa das pessoas? Quando eles já foram produzidos e alguém vende para essas pessoas. E dentro de toda a cadeia produtiva, a última ponta, a ponta ali da empresa que faz a conexão entre o produto acabado e o cliente final é quem? A farmácia, a drogaria, o varejo farmacêutico. Então isso significa, seria muito legal inclusive se a gente conseguisse estratificar esse valor para saber quanto isso representa, mas enfim, fica para um próximo estágio. O quanto representa especificamente o número de vendas de farmácias e drogarias. É esse que eu falei, esse 12 que você bilhões. falou considerando toda a cadeia do mercado farmacêutico. Não. 69 bilhões é a cadeia do mercado farmacêutico. Ah, que daí Desses inclui 69, distribuidores, toda... Okay. Desses 69, 12 bilhões é do varejo, é farmácia e drogaria. Ah, ok. Entendeu? Perfeito. Vou até, enquanto você fala aí, vou até confirmar aqui, ó. Não, perfeito. Então, reforça ainda mais, né? Então, é de fato, um segmento que representa muito no quesito fazer com que de tudo que aconteceu em toda a cadeia farmacêutica, o produto chegue na mão de quem precisa chegar, que é do cliente final, que é da pessoa que vai comprar o produto, o medicamento, o produto de beleza, enfim, o que quer que seja. É isso mesmo. Né? Porque lembrando que quando a gente fala mercado farmacêutico, a cadeia produtiva farmacêutica, não é só de medicamento que a gente está falando, né? A gente tem os itens de beleza, os insumos de cuidados pessoais, de higiene e tudo mais. Então, reforçando aqui, com certeza isso já mostra que é um mercado muito produtivo, um mercado muito satisfatório, um mercado de item básico, é considerado um item básico, porque todas as pessoas do universo precisam de serviços farmacêuticos. Detalhe, aqui nós estamos falando só de medicamentos, tá? Ah, só de medicamentos? Eu tô falando só de medicamentos e esse número é das farmácias e drogarias privadas. Caramba! Tá. Então não tô você falando de itens de perfumaria, aí higiene. Por 10 tudo que eu acabei de falar aqui agora, porque é espetacular. E detalhe, 2017, né? Dados de 2017, exatamente. Imagina quanta coisa já cresceu. Quando a gente olha o mercado farmacêutico como um todo, né? Vamos botar na situação que a gente tá passando agora. Então nós estamos fazendo a gravação desse podcast em quarentena, nós estamos em casa gravando esse podcast. Onde boa parte, aqui especialmente no estado de São Paulo, boa parte dos negócios está fechado, né? Boa parte do negócio por decreto estadual, municipal, eles estão fechados e não podem funcionar. E eu brinco com os donos de farmácia que a gente conhece, que todo mundo nesse momento queria ter uma farmácia ou supermercado, né? Verdade. Porque são os únicos comércios que puderam ficar abertos sem nenhum tipo de restrição, a não ser os cuidados sanitários que devem ser tomados. Mas o ponto é, farmácia é um bom negócio? A resposta é... Sim. Depende. Não, eu falei depende no começo. Eu falei depende no começo, a hora que o Max me interrompeu gentilmente. Mas não, depende, porque depende de quem vai dirigir tudo isso. Boa. Depende Entendeu? de como é administrado. Visão da Camila, farmácia é um bom negócio? Sim, maravilhoso, espetacular, sensacional. Agora tem a outra vertente. Depende. Depende de Eu acho que a pergunta dirigindo. correta é assim: uma farmácia bem administrada é um bom negócio? Sim. Uma farmácia mal administrada é um bom negócio? Não, vai perder dinheiro. Exato. Certo? E tudo começa, a gente inclusive fala muito isso nas lives que a gente faz, nos desafios de lives e tudo mais. Aliás, se você ainda não segue, entra lá no Instagram da doutora Camila Furtado, que eu estou por lá também agora, do DRA Camila Furtado. A gente faz desafios de lives lá, tudo. A gente fala muito da questão da visão empreendedora do negócio, né? Visão empresarial. Então, mesmo farmácia, a gente trouxe os números aqui, que são números bilionários, né? Só de medicamento aqui, pra gente ser justo no olhar a concorrência com outros mercados. A gente falou só de medicamentos.
Mesmo a farmácia com um faturamento desse bilionário, você sabe, a gente conhece muitos donos de farmácia, nós já fomos proprietários de farmácia, a gente tem proprietários de farmácia na família, a gente sabe que é sim um mercado lucrativo e de necessidade básica, mas mesmo assim, se o empreendedor ele não tem a visão de negócio, a visão empreendedora em cima daquilo, uma coisa que ela é formatada para ser um bom negócio de todas as maneiras, ela acaba não sendo um bom negócio. Vou dar um exemplo. Nós tivemos, agora como eu falei, nós estamos gravando isso aqui em meia quarentena, a gente teve, especialmente ali nas primeiras semanas de março de 2020, que foi quando a pandemia se instalou aqui no Brasil, vamos dizer assim, na primeira, segunda semana de março, aquele boom nas farmácias em busca de álcool gel e material sanitizante, né? Procon indo nas farmácias, porque o álcool gel, o cara tava cobrando R$7 no álcool gel e o Procon acha que é um absurdo cobrar R$7 no álcool gel. Aquela zona toda. Teve gente que fechou a farmácia. Assim como teve gente que teve faturamento e lucro, não só faturamento, mas teve lucro histórico na farmácia, no mês de março especialmente. Então, como eu acabei de falar, mesmo um negócio que ele nasce para ser um bom negócio, como é a farmácia, por quê? Vamos lá, itens para ser um bom negócio, tem demanda? Esse mercado? Sim, com certeza. Nossa, tá explodindo a demanda. Fala tá saindo pelo ladrão. O que seu pai te ensinou? Que você fala, meu pai me falava, Camila, tem dois... Gente, olha só. Vamos lá, nós estamos no item se tem demanda, tá? Eu cresci ouvindo isso, porque se você tá assistindo ou ouvindo a gente aí e não sabe, eu nasci dentro de uma farmácia literalmente. Então a farmácia é uma coisa que faz parte da história da minha família. Começou lá com o meu avô, nossa, muitos anos atrás. Meu avô nem tá aqui mais com a gente, meu querido. E meu pai já começou dentro de uma farmácia com 7 anos de idade. E isso se estendeu, a gente já tá aí na 3ª geração na família. E eu sempre cresci, eu tenho essa memória, Max, de criança. Eu tenho essa memória de eu com 5, 6 anos de idade escutando isso. Os melhores negócios que você tem no comércio é supermercado e farmácia, porque as pessoas precisam comer e elas precisam cuidar da saúde delas. Eu cresci ouvindo isso, eu ouço isso até hoje e eu acredito nisso, porque realmente, e é o que eu falei no começo, é a necessidade básica. Por mais que a gente trabalhe, dependendo do segmento da farmácia, para promover prevenção e não para tratar uma doença, você está relacionado à saúde da pessoa, que ela precisa consumir alguma coisa para proteger essa saúde dela, para se prevenir, para manter essa integralidade do corpo e estar saudável, né? Para estar saudável, as pessoas precisam de serviços farmacêuticos. Então eu sempre cresci ouvindo isso. Supermercado, se tiver que montar um comércio, monta um supermercado ou monta uma farmácia, porque você não vai passar fome nunca. Então, eu sempre escutei. Então tem demanda, é um item de necessidade básica. Sim. No mundo. Tem margem de lucro? Tem margem de lucro. Tem muita margem de lucro. Porém, vírgula, tem que saber aplicar essas margens. Tem que saber fazer uma verificação de quais são as margens que você está aplicando hoje. Porque muito dono de farmácia aplica as margens erradas. E é o processo. Tem que conhecer o processo para saber operacionalizar. A gente pode fazer um podcast inteiro só falando desses processos depois. Mas tem margem, certo? Na média você tem margem. Tem margem. Aí tem o cara aí que ele é mais velho de farmácia, ele vai dizer, nossa, mas no passado era muito melhor. Mas no passado você não podia fazer o volume de venda que você pode fazer hoje. Mudou, o mundo mudou. Com outros canais de comunicação então, assim, e tudo mais. Às vezes, quando você fala de margem, né? Mas tem uma linha de produto que a margem é baixa, ok, mas você tem essa compensação. Ela não é uma margem pré-estabelecida para todo tipo de produto, porém você consegue fazer esse jogo desde que haja uma administração bem feita. Exato. Então tem demanda, tem margem. Cara, como que não
como pode não ser um negócio tem demanda, tem margem, é um item de necessidade básica. Que entra na demanda, né? Sim. Igual você falou, alimento e medicamento, por mais que a farmácia se posicione, né, especialmente no mercado de manipulação, a gente tem muito isso. No mercado de manipulação tem uma característica interessante que, inclusive, foi o que nós fizemos nos nossos negócios, de trabalhar nichado. Então, você ter um nicho específico para você trabalhar tende a ser mais lucrativo e você fazer mais dinheiro do que você trabalhar amplo. O que na drogaria nem sempre é verdade, né? Dependendo do que você trabalha na drogaria, nem sempre é verdade. Então, na manipulação, muitas vezes a gente escolhe o nicho para trabalhar, por exemplo, com prevenção. Né? Então, eu vou trabalhar de maneira preventiva. Eu posso trabalhar isso na drogaria também? Dá para trabalhar também na drogaria isso de uma outra maneira, mas dá para trabalhar. Então, mesmo quando eu escolho estar dentro do nicho que eu vou trabalhar com prevenção, você está entrando num item de necessidade básica, especialmente pelo modelo de consumo que a gente vem tendo, a mudança de modelo de consumo que a gente vem vendo ao longo dos anos. Então, antes as pessoas não se preocupavam tanto com prevenção, até porque não tinha o conhecimento todo que tem. Hoje, a gente já vê grande parte dos tratamentos, inclusive nas drogarias, vendidos de alguma maneira para prevenção. E o que aconteceu agora, essa questão do corona, de toda essa pandemia, isso, cara, bateu o martelo na mudança de hábitos de consumo em cima das coisas, inclusive com relação a pessoas se preocupar mais com imunidade. A gente não sabe se isso vai ser um hábito temporário, né? Por exemplo, só assim, vai ficar situação, por agora, né? Ou será que vai perdurar isso por mais tempo? Ninguém tem a bola de cristal para saber disso. Não dá para saber. A gente pode achar, né? Aqui a gente pode achar com base no dados do passado, mas a situação que ela se passou agora a gente nunca passou na história. Então é difícil dizer se isso vai se perdurar ou não, mas o momento agora, e eu acredito que isso vai... minha visão do Max, que vai por alguns meses, isso, talvez anos, o hábito de consumo de você trabalhar a sua resistência imunológica, de você estar melhor de saúde, para estar preparado para caso aconteça de novo, né, uma coisa dessa, vai aumentar essa demanda, entendeu? Isso é igual o carro. Sabe quando a gente nunca quer pagar o seguro do carro? Você nunca quer, o seguro é caro, o seguro é caro, o seguro é caro. A hora que rouba um carro, ou roubou o carro do seu vizinho, ou você perdeu o carro, eu duvido que o próximo carro você não vai pôr seguro. Então, é mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje. Exato. Então, as pessoas, elas subjugavam a questão de você estar bem da saúde e tudo mais. Eu estou dando um exemplo de um nicho aqui para mostrar que a gente tem várias maneiras de olhar a mesma situação. Sim, com certeza. Vários ângulos, Exato. Né? É você que fala, né? O óculos que você coloca. Você escolhe o óculos que você vai colocar. Então eu acredito sim que as pessoas vão olhar mais para esse nicho de prevenção, que vai entrar a ser como um item de necessidade básica, o que aumenta ainda mais o portfólio do que as farmácias, os farmacêuticos dentro das farmácias, seja proprietário ou não. E o mercado farmacêutico como um todo, ele pode trabalhar e pode ser lucrativo. Então, até olhar essa questão do mercado farmacêutico é muito engraçado, porque muitas pessoas elas olham para o mercado farmacêutico, e eu confesso que eu já fiz isso também muitas vezes, tá? Porque a gente sabe ou não sabe o que acontece por trás do mercado farmacêutico muitas vezes, da indústria da doença. Né? Sim, que existe. Existe. Né? Sim. Né? A gente não pode. Dá pra negar, falar que não dá pra negar que, que coisa linda, o mercado da prevenção. Não é. Existe algo. Enfim, movimentações, inclusive políticas. A gente sabe, isso é evidente que tem interesse, né? E a gente não quer entrar nesse mérito aqui. Mas você escolhe a maneira que você vê, que é o que a gente estava dizendo. Você pode trabalhar na sua farmácia, na sua drogaria, fazendo uso dessa parte ruim do mercado farmacêutico ou não. E dá para ser lucrativo dos dois jeitos. Exato. Né? Entendeu? Então, a gente olhar esses números com cuidado e com o olhar correto, o olhar empreendedor, o olhar do que eu posso fazer na minha empresa, ou se eu quero montar uma farmácia agora, o que eu posso fazer para colaborar de maneira positiva para esse mercado e mesmo assim, e ainda assim fazer dinheiro com isso, porque fazer dinheiro
não é um mal nenhum. Muitas vezes a gente coloca isso, né? Essa sementinha fica implantada na nossa cabeça. Pelo contrário, a gente tem uma máxima, também se dá um podcast também, que uma venda, ela tá diretamente ligada a você ajudar uma ou mais pessoas, né? Então, quanto mais você vende, mais pessoas você tá ajudando. Isso em praticamente todos os negócios, desde que sejam lícitos, né? Que você faz, você tá ajudando uma pessoa de alguma maneira. De alguma maneira você está ajudando. Então a gente tem essa máxima aqui, e por isso que não é ruim mesmo no mercado farmacêutico. Eu estou reforçando porque pode ter alguém que tem essa crença. Mesmo no mercado farmacêutico, quando a gente aumenta o nosso volume em vendas, não significa que a gente está prejudicando ninguém. A gente está se beneficiando e beneficiando muitas pessoas, provendo saúde de alguma maneira para ela, seja no tratamento de uma doença que ela já tem, ou seja prevenindo algo que ela possa vir a ter se ela não fizer aquela prevenção. Então, voltando, né? Nossa, a gente entrou num parênteses aqui. Gigantesco. Eu entrei num parênteses aqui gigantesco. Mas voltando, a minha resposta depende de como é feita a administração. Por isso, você, dono de farmácia, ou você que quer montar uma farmácia, eu acredito muito que antes de você botar o pé, realmente chutar tudo e fazer o que você quer fazer, seja montar sua farmácia ou aumentar sua farmácia, o que você queira fazer, vale muito a pena você se capacitar e entender, especialmente gestão de negócio, especialmente gestão de farmácia, como é que funciona, né? Porque para que você tenha preparado as coisas e você trabalhe a sua mentalidade para você entender como você vai lidar com esse negócio ao longo do tempo, né? Porque uma coisa é você querer ter uma farmácia que ela é pequenininha e você vai trabalhar ali. Farmácia normalmente abre de domingo a domingo, né? Na maioria das cidades abre de domingo a domingo. A gente tem um proprietário de farmácia na família, ele se orgulha em dizer que ele só fecha a farmácia dele no Natal. Dia 25 de dezembro e 1 de janeiro. 25 e dia 1º, só. Né? Então o resto do ano a farmácia abre todos os dias. E é assim por 20 anos. Então a farmácia abre todos os dias. Então você escolhe se você quer ser um empresário que vai estar ali no operacional da sua farmácia de domingo a domingo, dedicando a vida ao seu negócio, o que eu acredito na minha visão que a longo prazo isso não é saudável, ou você pode realmente ter uma empresa, um negócio, que você aprenda a administrá-lo da maneira correta, mas não necessariamente você tá ali fazendo o operacional. Essa é a bandeira que a gente defende nos nossos cursos, nos treinamentos, nas lives e qualquer conteúdo que você vê que a gente disponibiliza, porque é isso que nós fazemos nos nossos negócios. Acho que o único negócio que exige da gente mesmo estar na frente operacional é esse aqui. Por enquanto. Né? Por enquanto, porque ele está em construção. Aqui, a gente está construindo e a gente tem essa bagagem, essa experiência e vem aqui para compartilhar com vocês. Mas de fato, isso que o Max falou é super importante, porque esse olhar, né, de trabalhar com os números, ele é importante, porque muitas vezes o que acontece? Esse proprietário, às vezes ele já, por exemplo, trabalhou no ramo, ou foi representante, ou teve alguma relação em algum momento que ele decidiu abrir uma farmácia. Ou ele fez um estágio, ou ele fez uma faculdade de farmácia, ou já é uma história da família também, enfim. Teve algum contato em algum momento que essa pessoa foi lá e decidiu, falou assim, vou abrir a minha própria farmácia agora. Só que às vezes, como muitos empreendimentos no Brasil, a pessoa vai pelo que ela sabe fazer de mão de obra, sem conhecer o que está por trás. Camila, mas como que eu vou conhecer o que está por trás se eu não estiver vivenciando aquilo? É você conversando, é você estudando, é você estando no meio de pessoas, no meio de outros proprietários de farmácia que fazem isso já, que tem experiência e bagagem para te passar, para que você não seja pego de surpresa ali, de achar que só o teu conhecimento com a mão de obra, com o que você conhece de prática, é suficiente, porque não é. A prática é importante, o conhecimento é importante para fazer a farmácia virar? Com certeza são, mas o que tá por trás é muito maior. É igual aquele lance de mostrar, ter aquelas imagens, né, da pontinha do iceberg, que você só vê a partinha de cima e que é só um pedacinho, mas tem uma parte gigantesca que tá para baixo da água. Então precisa estar atento a esses detalhes. Fazer pastel, daí ele vai e abre uma pastelaria, porque eu sou bom pasteleiro.
Só que aí a pastelaria, ela tem o tamanho que ele aguenta fritar pastel, porque chega uma hora que se ele não treinar ninguém, se ele não desenvolver as pessoas para fritar pastel com ele, desenvolver um sistema, ele fica escravo daquele negócio. E assim, para quem quer ter esse tamanho e se ver assim, tá tranquilo. Não é o nosso jeito de trabalhar, não é o que a gente ensina nos nossos treinamentos e tudo. Não é a filosofia que a gente prega, que a gente evangeliza as pessoas. Não, porque o que eu penso é que... No evangelho dos processos. A pessoa teve algum contato com farmácia. Fala assim, eu sei tudo de balcão, sei vender, conheço tudo de fórmula, sei lá. Conheço tudo, vou abrir a farmácia. Eu penso que ninguém abre um negócio, na minha cabeça, tá? A opinião da Camila aqui. Ninguém abre um negócio para ser escravo do seu negócio. Porque daí o que muda, igual o exemplo que você deu aqui do pasteleiro. Ele já fazia pastel e fritava na pastelaria que ele trabalha. E ele era muito bom fazendo aquilo. Daí ele fala, opa, sou muito bom, vou abrir a minha pastelaria. Ele quer abrir a própria pastelaria dele para ele ganhar mais dinheiro, eu imagino, para ele crescer, para ele mudar a vida dele, a vida das pessoas que trabalham com ele, dos clientes dele e tudo mais. Não tem diferença nenhuma se o cara sai de uma situação que ele vendia a mão de obra dele ali para vender a mão de obra para a farmácia dele. Para ele ficar inserido na rotina, sendo escravo do negócio. No começo, dependendo da situação, ganhando muito menos ou quase nada, com muito mais preocupações. Porque aí, com muito mais responsabilidade, porque nesse momento você tem um negócio para gerir, tem conta para pagar, estrutura de RH, imposto, banco, enfim, contador, tudo isso que envolve uma empresa, né? Então, o que eu e o Max fazemos, a gente trabalha isso nos nossos negócios com inúmeros donos de farmácia que trabalham com a gente já, que estão dentro dos nossos projetos de mentoria para farmácia já há bastante tempo. Essa mentalidade de você não ser o escravo da sua farmácia, porque senão tem um limite, uma capacidade de crescimento. Se isso é uma escolha sua, ótimo, então você nem continua seguindo aqui a nossa filosofia e a maneira como a gente ensina. Por quê? Pergunta por quê? Porque no começo nós éramos essas pessoas que eram escravos da própria farmácia. E não era uma vida que a gente queria mesmo. E hoje eu olho pra trás e falo assim, que bom que eu cresci, que bom que eu aprendi. Porque não era a vida que eu queria pra mim, ser escrava da minha farmácia. E sim entender os processos que estão por trás disso para poder gerenciar, para poder gerir um negócio da melhor forma possível. E aí não só de uma boa forma para mim, mas para as pessoas que estão junto comigo. Exatamente, e não seja você o limite de crescimento da sua empresa. E isso também dá um podcast inteiro pra gente falar. E isso que você acabou de falar diz que qualquer negócio ser um bom negócio depende. Porque vai depender da maneira como a pessoa gerencia. Exato. Que tá por trás da administração. Mas eu acredito assim, faz sentido isso que você falou, mas nós temos que olhar negócio a negócio. Porque, por exemplo, vamos lá, vou jogar uma questão aqui. Uma paleteria hoje é um bom negócio? Não. Isso aí foi um modismo. Tá, mas não tô entrando nesse mérito. É claro que... que aqui nós estamos falando de farmácia, né? Mas você precisa avaliar o mercado que você vai entrar. Isso, né? Então, tem demanda, tem aquela demanda, coisa que a gente falou, é lucrativo. Enfim, é lógico, você vai olhar tudo isso, né? Mas o negócio ser lucrativo ou não, você vai depender, tá bom, tem outros fatores? Tem, mas não é o caso da farmácia. Porque não, tem farmácia isso, sim, com certeza. Né? Farmácia sim, a resposta é, exato, se bem gerenciada, é um negócio extremamente lucrativo, certo? Você pode levar uma farmácia, a gente tem N casos, assim como a gente tem casos também de pessoas que estão falidas conduzindo a farmácia e que querem largar porque não sabem administrar. Que quer largar, né? Exatamente. Que tá sofrendo, que acha que foi a pior coisa que fez na vida. Mas acontece, né? Todo segmento tem. Então a resposta final para a pergunta de hoje, farmácia é um bom negócio? Depende. Eu falei que... Nenhuma vez nós então vamos lá, igual. Farmácia é um bom negócio, se sim, bem administrada, sim. Então a farmácia bem administrada é um bom negócio? Excelente, como diz uma amiga nossa, né? Excelente negócio. Beleza? Show? Show, fechou então. Show de bola. Então, esse foi mais um episódio do podcast
dobre seus lucros. A gente vai trazer aqui insights. Hoje foi um tema mais geral, né? Um tema mais genérico. Né? Um tema mais genérico. Piada o tema boa. mais... Nossa senhora. O tema mais genérico. E a gente vai trazer também alguns temas específicos. Então, se você tem alguma coisa que você gostaria, algum assunto, alguma coisa que você gostaria que a gente comentasse aqui, coloca nos comentários desse vídeo ou desse áudio. Se você estiver ouvindo o áudio, coloca aí nos comentários do podcast. Se você estiver já no nosso canal do Telegram, coloca lá também pra gente saber o que você quer ouvir, que assunto que você quer que a gente traga aqui. Se você ainda não está, siga-nos agora, né? Então entra lá no Instagram, @DRA Camila Furtado, @doutora Camila Furtado. É por lá que a gente vai se comunicar com você. E lá na bio da doutora Camila Furtado tem um link tree que a gente chama lá, que é uma arvorinha de links, onde tem uma série de links, entre eles o nosso canal do Telegram, tem livro lá pra você baixar, tem as informações para você fazer parte da nossa tribo, tem o Farmácia Academy, todos os projetos que a gente tem com relação à farmácia, eles estão lá no Instagram da doutora Camila Furtado. Beleza? Fechamos? Beleza, isso aí. E a gente sempre aqui, né, semanalmente, é importante dizer, estaremos trazendo um conteúdo novo para você. E que você também coloque aí, é importante quando a gente fala assim, fala aí pra gente o que você gostaria de ouvir, é pra que a gente não traga coisas somente da nossa cabeça e que sejam relevantes pra você, porque você pode estar passando um momento na farmácia que hoje você não tem com quem conversar, que você tem vergonha de pedir ajuda, que você tem vergonha de perguntar pra alguém. Então faz isso aqui com a gente, pode ser anonimamente, não tem problema nenhum, mas joga uma questão aí que talvez seja a sua dificuldade principal e você precisa de alguém com um olhar de fora para te dar uma luz. De fora no sentido de estar fora do seu negócio, das suas quatro paredes aí no dia a dia, porém pessoas que têm uma visão ampla do mercado farmacêutico, onde a gente trabalha com muitos proprietários de farmácia, onde nós estamos convivendo com essas pessoas literalmente todos os dias. Então use esses recursos que eu e o Max trazemos aqui para vocês para pedir ajuda, para ajudar a esclarecer questões e ações dentro da sua farmácia, porque o nosso intuito aqui é ajudar o maior número de donos de farmácia possível, para que não quebrem, para que aumente suas empresas, para que aumente seus lucros, para que gere mais emprego, para que ajude mais gente. E eu até fiz um post no meu Instagram esses dias falando assim, eu resolvi sair do armário. Então agora eu vou falar aqui que nós dois resolvemos sair do armário. Mas eu vou explicar por quê. Pensou ao mesmo tempo, sou casado com a Camila. Eu e o Max saímos do armário. Se você não sabe, a gente é casado. Mas em que sentido eu quis dizer isso? Porque poucas vezes ou quase nunca, nós fazemos ou fizemos no passado conteúdos como esse aqui que nós estamos trazendo para vocês. Falando de dinheiro, falando de administração, falando de número, falando do negócio de farmácia. Então a gente resolveu agora colocar a nossa boca no mundo e falar isso para todo mundo, para ajudar os proprietários de farmácia com a nossa experiência, com a nossa expertise, que também se soma à sua, aonde a sua também ensina a gente que tá aqui desse lado. Então agora nós vamos falar muito aí por um longo período, especificamente sobre a gestão do negócio de farmácia, sobre o caixa da farmácia, sobre lucratividade, sobre faturamento, sobre números, porque não é só venda, não é só pensar no cliente, não é só fazer ação de marketing se você não conhecer o bastidor. Lembra do iceberg, aquela imagem clássica que a gente vê que tem uma pontinha que é visível, mas para baixo do oceano tem uma pedra de gelo gigantesca, que é tudo que precisa acontecer lá embaixo nessa base para que essa pontinha apareça sobre o oceano, que é o que a gente consegue ver. Então é exatamente nesse conceito, nessa analogia, que todos os conteúdos que nós estamos elaborando para vocês, tanto aqui do podcast, se você tá ouvindo, assistindo, nas nossas lives diárias no Instagram, lá no meu perfil, @doutora Camila Furtado. Nesse momento estão diárias, pode ser que quando ele tá ouvindo
ouvindo, assistindo, elas não estejam diárias. Ah, sim, mas tá sempre... Atemporal. É atemporal, mas tá sempre tendo um conteúdo, algo relevante, com informação pra ajudar você aí nessa rotina na farmácia, certo? Então é esse meu... Posso fazer a chamada pra ação agora? Meu super recado final, mais Cabral. Gente, se você trabalha com seu esposo, é uma ótima oportunidade da gente trocar uma ideia junto. Porque eu vou dizer pra vocês que a gente é mais tempo sócio do que casado. Olha que curioso isso. E é assim, eu acho que ele fala de menos, ele acha que eu falo demais. Eu não falei nada. E tá tudo bem. Doutora, tá tranquilo? Mas tem um equilíbrio. Deu um recado, doutora? Galera, tem um equilíbrio no negócio, viu? Por isso que dá certo. Até no peso tem um equilíbrio. Justo. Deu um recado, doutora? Posso fazer a chamada agora? Pode. Agora sim, meu amigo que tá ouvindo o podcast, tá assistindo. Vou agora fritar ele depois. Você entra lá no Instagram, @doutora Camila Furtado, DRA Camila Furtado. Clica no link da bio, siga-nos lá no canal do Telegram. Pega seu livro lá, a gente tem um livro para formação de equipe, tem um livro para trabalhar a mentalidade do empreendedor, tá tudo lá. Tem a nossa tribo para fazer venda. Vixe, tem curso gratuito lá no Farmácia Academy. Os links estão todos lá no Telegram, no Instagram, doutora Camila Furtado, lá na bio tem um link. Tem curso gratuito de vendas, né? Que a gente liberou lá no Farmácia Academy e tudo mais, beleza? Então nos falamos no próximo podcast. Beijo grande aqui do Max Pena pra você. E da Camila Furtado e até mais. Tchau. Tchau, tchau.